Urgent Breaking News. Hey folks, a true reader here. Olá, sou a advogada Mara Pessoni, aqui do Iter Pessoni & More. E uma vez mais, Breaking News, com as últimas notícias de imigração legal para os Estados Unidos. Eu gosto de reforçar essas notícias e artigos, eles estarão no nosso site, iteradvogados.com. Toda semana nós colocamos lá notícias e artigos sobre imigração e se você quer recebê-los no seu e-mail, é só assinar a nossa newsletter no iteradvogados.com. Exatamente, vamos às nossas notícias então. Esse é um artigo, né? Há um visto para passar uma temporada nos Estados Unidos? Semana passada pipocou várias agências, assessorias falando de visto de temporada. Doutora, ontem à noite eu estava olhando minhas notícias, tem uma agência nova falando, estamos com visto de temporada. Não existe visto de temporada e é importante você ler esse artigo aqui para entender do que essas pessoas estão falando. Exatamente, vamos à próxima notícia então. Qual a importância de se ter um seguro de responsabilidade de terceiros em um processo de imigração? Bem, dentro dos Estados Unidos, alguns estados exigem que o advogado tenha um seguro de third party liability. Não são todos os estados e não existe a obrigatoriedade de ter um seguro especial para a imigração. Mas os advogados de imigração que são sérios, não vamos falar mais de consultores porque esses aí não tem mesmo. Os advogados sérios que têm escritório físico, que têm uma equipe, eles sempre terão isso. Isso é uma boa pergunta que você deve fazer para o seu advogado. E além do mais, leia esse artigo. Reflexões sobre um advogado de imigração para os Estados Unidos. Isso é um artigo seu, né? É uma coisa séria, né, doutora? Como a gente tem falado muito no Immigration Review aqui e em outros lugares, está aparecendo tanta assessoria de imigração, mas tantas. Só nas últimas 2 ou 3 semanas já vi umas 10. É importante pensar o seguinte, essa assessoria conhece da legislação a fundo, porque um processo de imigração é um processo bastante complexo e exige conhecimento das leis, das mudanças que a lei tem. Toda semana, todo mês acontece alguma novidade, uma jurisprudência nova e que a gente tem que inserir no novo processo. Então não é só preencher um formulário e jogar lá para o governo, não. Porque aí não vai ter aprovação, vai vir RFE e vai vir complicações. Então a importância de ter um advogado de imigração é o fator de ter alguém que conheça a legislação de imigração. E é um advogado que fale com você. Uma equipe da advocacia que está em contato com você do princípio ao fim. Ontem eu atendi um cliente aqui, um profissional, que ele entrou em contato com uns consultores e estava fora de status nos Estados Unidos e cobraram dele $50 mil, dizendo que pague os 50 e nós resolvemos o problema. Ele desconfiou. Tem algo errado. Porque ele é um profissional e falou assim, não existe isso de pagar, mas qual é o processo? Não, nós resolvemos para você. Você tem que, quando você contrata um advogado, mesmo que você não entenda de imigração, o advogado tem que deixar muito bem claro qual que é o tipo de processo, qual que é o caminho que ele vai trilhar para o seu sucesso. Você vai estar ciente de qual o tipo de processo, o tipo de visto, a documentação necessária. Advogado não pode fazer documento, é proibido, de advogado não providencia documento, muito menos fabrica documento. Documentação é sempre de responsabilidade do cliente. Então, se um escritório que você contrata ou uma assessoria falar assim, pode deixar que a documentação a gente resolve, fuja disso, que isso é algo ilegal, incorreto, que vai trazer transtorno. Além do mais, um bom advogado de imigração vai te mostrar os prós e os contras do seu processo. Não é tudo maravilha. Por isso que aqui no Iter Pessoni & More, nossas entrevistas iniciais são de 2 a 3 horas e não é com paralegal somente, é uma equipe de advogados, até com paralegal que está anotando, onde nós falamos sim a possibilidade e sim a não possibilidade. Os riscos, né? Existem os riscos, pode ser que isso pode causar problema, se você não tiver esse documento vai ter problema, a decisão evidentemente que é sua, mas os riscos você sai daqui ciente. Exatamente. Próximo.
Uma notícia boa para os estudantes, né? Eu adorei essa E notícia. o SAS expande o processamento premium para os estudantes F1 que buscam extensões OPT e STEM OPT. Né? Os estudantes que estão buscando trabalho, eles podem fazer o premium processing. Então, Aquele ele vai estudante, rápido. exatamente, aquele estudante que tivesse no desespero, acabou o F1 e agora vai fazer o que? Precisa de arrumar um trabalho, entra com o PT, 45 dias ele está aprovado e pode trabalhar. Isso aí, ó, uma boa notícia para quem está lá nos Estados Unidos com visto estudante. Exatamente. Agora nós vamos nas nossas redes, vamos começar com... O Instagram, nosso Instagram tem tudo o que acontece no escritório. O nosso dia a dia está sempre no Instagram. Ontem, por exemplo, foi mostrado um vídeo com o funcionário do FedEx que veio buscar processo. Ontem ele levou 3 de uma vez. Eram 2 processos de Family Reunion e um K3 que ele levou para os Estados Unidos. Então até isso a gente mostra para as pessoas terem noção do que é o nosso trabalho aqui. Também nós mostramos os nossos clientes que recebem o seu Green Card. Eu achei interessante, eu conversava com o Matheus essa semana, o Matheus me disse, olha essa aqui que postou, alguém postou assim, 5 Green Card no mesmo dia. Se a gente for mostrar, isso é 25 por semana. Por quê? Cada um vai com a família inteira. 5 Green Cards, se é uma família de 5 pessoas, 5 Green Cards. Exatamente. Vamos ao YouTube. Olha. Isso, nosso YouTube, Eu com adoro todos esse os vídeo nossos aqui. vídeos. E esse aqui é o nosso vídeo institucional. Se você entrar no nosso canal do YouTube, o Iter Advogados, e quiser nos conhecer, saber onde é o nosso escritório, saber quem trabalha aqui dentro, é só entrar nesse vídeo institucional aqui que você vai nos conhecer. E agora? Tanta rede social surgindo e cada dia está surgindo redes sociais que está saindo dessas tradicionais. Por exemplo, o YouTube ele simplesmente censura quase tudo que a gente fala, ele corta algumas pessoas, os nossos nunca foram cortados, Não. acredito que não, mas uma hora vai. O que aconteceu? Por exemplo, agora surgimos com o COS TV. E o que mais? As próximas aqui, temos que perguntar. Matheus, o que é isso aqui? Getter. É o Getter, tá lá no finalzinho, o próximo? É o COS TV. É o COS TV. Ou seja, pega o seu cell phone, põe aqui e você entra em todo mundo. E aí você vai ver o COS TV, pô, eu gostei dele. Então é isso, e se precisar de falar conosco, quer marcar uma consulta, quer tirar uma dúvida de um processo seu que está em andamento conosco, que você começou a mandar documento, alguma coisa assim, é nesse número, 62 98584 2101. Deixa eu deixar uma coisa bem clara, doutora. Eu recebo muitas pessoas no meu WhatsApp que querem contar o seu processo. Pessoal, eu só vou conversar com você sobre o seu processo depois que você marcar uma consulta. Sem condições. Se a gente É. for ouvir as histórias dos outros, do processo que está em andamento para dar opinião, nós não Mesmo- fazemos outra coisa. Mesmo, por exemplo, eu acabei de conversar com uma pessoa me contando sobre deportação e tudo mais. Eu falei, somente na consulta que eu vou te ouvir. Senão não trabalhamos, né? Então vamos lá, vamos continuar. Isso aí. Terminamos aqui. Bye bye. Bye, bye.